Luffy finalmente utiliza todo o seu poder e está prestes a enfrentar o Gorosei Saturno em uma batalha épica. A força máxima do Deus do Sol Nika é impressionante. Então, se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e hoje vamos ver o capítulo 1106 de One Piece, que sinceramente foi um dos que mais mexeu comigo nesses últimos tempos. Tivemos vários momentos emocionantes e o Deus do Sol Nika está pronto para a batalha. Então eu também espero que você esteja pronto para deixar o like nesse vídeo. E também, se você quer receber todos os novos capítulos assim que eles saírem, então se inscreva no canal, porque assim todos chegam para você e você não perde quando sair um novo. Mas então, vamos agora para o One Piece 1106, chamado O Seu Aliado. O capítulo de One Piece continua os acontecimentos do anterior. Ele começa com os marinheiros encontrando Luffy com a barriga gigantesca por ter comido muito, e se organizam em volta dele para o capturar enquanto ele ainda está se recuperando. Nos capítulos anteriores, Luffy acabou se esgotando de usar o seu Gear 5 contra o Kizaru, e então ele ficou exausto e comeu muito para recuperar suas energias, mas ele ainda não tinha digerido toda a sua comida. Porém, assim que os marinheiros se reúnem em volta dele, prestes a capturá-lo, de repente Luffy digere toda aquela comida de uma só vez, assustando os marinheiros. Um deles até mesmo sente medo de se aproximar do Luffy e ser engolido por ele. Enquanto isso acontece, o Buster Call continua em Egghead, e vários disparos de canhões começam a cair na ilha, causando muita destruição. Um desses disparos acertam alguns dos marinheiros que estavam cercando o Luffy, fazendo com que eles entrassem em pânico e se apressassem para pegar logo o Luffy e sair daquela ilha. Mas nesse momento Luffy já estava totalmente recuperado. Ele então assume novamente sua forma de Nika e consegue escapar dos marinheiros, estando prestes a voltar para a batalha. A cena então é cortada para Bonnie, Kuma, Franky e a Vegapunk Atlas caindo diretamente no meio de Egghead, com todos os pacifistas estando prestes a disparar seus lasers e acabar com eles. No capítulo anterior, o Gorosei Saturno deu ordem para que os pacifistas atacassem Bonnie e Kuma e matassem eles ali mesmo, enquanto eles ainda estavam caindo. E todos os pacifistas ouviram imediatamente sua ordem, já que os Gorosei são as pessoas com maior hierarquia de ordem entre os pacifistas. Porém, de repente, Vegapunk então grita com toda a sua força, enquanto os pacifistas continuam carregando seus lasers. Ele grita para Atlas contar a verdade para Bonnie, e Atlas, que estava caindo junto com eles, se aproxima da Bonnie e lhe conta algo, que faz os seus olhos brilharem. Imediatamente Bonnie então se vira para os pacifistas e grita para eles não atirarem, e além disso ela também pede para eles os ajudarem a fugir da ilha. E ao dizer essas palavras, algo incrível então acontece. Apesar de ter recebido uma ordem do próprio Gorosei de matar a Bonnie e o Kuma, os pacifistas param seus tiros com o pedido da Bonnie. Todos os marinheiros ficam confusos por eles terem parado, mas então de repente os pacifistas se viram e começam a disparar nos próprios navios da marinha, destruindo vários dos navios de batalha de uma só vez com enormes explosões dos seus lasers. E enquanto tudo isso acontecia, enquanto os marinheiros estavam sendo dizimados pelas suas próprias armas, descobrimos a verdade por trás disso com o Vegapunk. Vegapunk, em seus pensamentos, diz que ele tinha apenas uma única preocupação ao criar os pacifistas: a Bonnie. Ele fala que tinha muito medo de que a Bonnie fosse atacada e morta pelos clones do seu próprio pai, e que o corpo do Kuma matar sua própria filha com suas mãos é algo que nunca deveria acontecer, mas que os pacifistas não hesitariam em fazer isso caso eles recebessem uma ordem, e é por esse motivo que ele decidiu criar um plano de contingência para isso. Ele programou todas as unidades com o corpo do Kuma, que mesmo que recebam uma ordem da maior autoridade do mundo, os próprios Gorosei, para que mesmo assim eles obedeçam tudo que a Bonnie disser. A hierarquia da Bonnie
é a maior de todas. E com isso, Vegapunk finaliza dizendo que mesmo que o mundo inteiro se torne inimigo da Bonnie, o seu pai sempre será seu aliado. De repente, então, o Gorosei Saturno percebe o que estava acontecendo e ele consegue entender que o Vegapunk traiu o governo mundial e deu autoridade máxima para a Bonnie. E imediatamente, Saturno então avança em direção a Vegapunk e com uma de suas patas, ele perfura as costas do cientista com uma expressão furiosa, enquanto Vegapunk pensa consigo mesmo que entende o motivo dele ter sido atacado, porque no fim, o seu egoísmo não teve perdão, mostrando que ele realmente nunca planejou ir contra as ordens do governo mundial, e que de fato, ele era leal ao governo. E bom galera, infelizmente realmente aconteceu o que eu já tinha comentado com vocês em alguns vídeos, de que eu acreditava muito que o Vegapunk ele poderia morrer no arco de Egghead. Fazendo algumas análises, eu percebi que o One Piece tem um paralelo muito grande entre os arcos antes do time skip com os arcos depois do time skip, como por exemplo Arlong Park e a Ilha dos Homens Peixes, Alabasta e Dressrosa, Skypiea e Zou, e Egghead é um paralelo direto de Marineford. Tanto em Marineford quanto em Egghead, um enorme incidente aconteceu porque o governo planejava executar uma pessoa. Em Marineford foi o Ace, já em Egghead foi o Vegapunk. Nos dois incidentes, teve a participação principal de um Yonkou que planejava salvar a pessoa que o governo mundial queria. Barba Branca em Marineford e Luffy em Egghead. Porém, no fim, Ace acabou morrendo tendo seu peito perfurado. E agora Vegapunk também tem seu peito perfurado, o que indica que ele também pode acabar morrendo. A análise que eu fiz vai muito mais a fundo e é muito interessante. Então, se você quiser entender esses paralelos e também o que mais pode acontecer em Egghead com base neles, eu vou deixar o vídeo aqui no card e também na descrição para você ver depois. Mas então, continuando o capítulo, após perfurar o peito do Vegapunk, Vegapunk perde completamente suas forças e cai no chão. E Bonnie grita desesperada por seu nome, assim como Franky, que também fica extremamente preocupado com um de seus maiores ídolos. Mas sem se abalar nem um pouco, o Gorosei Saturno imediatamente dá uma ordem para o almirante Kizaru. Vá agora e elimine todos imediatamente. Assim que fala isso, Kizaru no mesmo instante se transforma em luz e aparece na frente de Atlas, Bonnie, Kuma e Franky, que ainda estavam no ar caindo. E sem perder tempo, Kizaru dispara vários feixes de luz que perfuram Franky, Kuma e Atlas. Já Sanji consegue rebater alguns de seus golpes e Bonnie não é atingida por estar sendo protegida pelo seu pai, que está segurando o mais forte que pode. Kizaru então, vendo que só isso não seria o suficiente, cria uma espada de luz e pula em direção a Kuma e Bonnie, prestes a cortá-los. Kuma levanta sua mão para proteger a Bonnie e Bonnie não pode fazer nada a não ser agarrar no seu pai. Porém, no instante em que Kizaru estava prestes a cortá-los, uma risada pode ser ouvida de longe, e Kizaru olha assustado já reconhecendo aquela voz. Luffy havia voltado para a batalha. Então, imediatamente, Luffy, esticando seu braço, acerta um soco em cheio em Kizaru, revestindo seu braço com haki, e arremessa o almirante com uma força devastadora para o chão, que cai, destruindo um edifício e causando um grande impacto. Enquanto Luffy ri descontroladamente, dizendo que agora com sua barriga cheia, a sua energia está com força total. Bonnie, vendo Luffy naquela forma branca, fica espantada e se pergunta se então aquele era o Luffy esse tempo todo. E basicamente Bonnie já viu essa forma Gear 5 antes, porém pela sua fala de agora, ela parece não ter percebido que aquele era de fato Luffy. O barulho da batida do coração do Luffy no ritmo dos tambores da libertação então toma conta de toda a ilha, e Luffy, tocando o chão, transforma a ilha inteira de Egghead em borracha, fazendo com que quando Kuma, Bonnie, Atlas e Franky caíssem no chão, eles não sofressem nenhum dano, porque o chão era borracha.
Os marinheiros refugiados que estavam no navio olham para a ilha de Egghead e veem os prédios balançando porque foram transformados em borracha pelo Luffy, e se perguntam se aquilo que eles estão vendo é algum tipo de miragem. E enquanto tudo isso acontece, vemos Gorosei com uma expressão séria em seu rosto, enquanto as batidas dos tambores da libertação só aumentam por toda a ilha. Também vemos Kizaru se levantando dos escombros com a mão na testa, mostrando que ele ainda não foi derrotado com o golpe do Luffy. E bom galera, aqui o Luffy usou uma nova extensão de seu poder que ainda não conhecíamos. Ele transformou o Egghead inteiro em borracha, a ilha inteira de uma só vez. Isso mostra que Luffy realmente está com força total para a batalha, e após comer bastante, ele está totalmente recuperado, e talvez até mesmo mais forte do que nunca, com seu coração batendo cada vez mais forte. Com o ritmo dos tambores da libertação do coração do Luffy mais forte, esse som começa a ressoar no gigante robô ancestral que está em Egghead, e ele começa a se ativar. A história desse robô gigante de ferro é que ele foi originalmente criado há 900 anos atrás, na época do século perdido, e ficou inativo por falta de energia esse tempo todo, sendo mantido em Egghead. Mas parece que a energia que movimenta o robô é o som dos tambores da libertação do Luffy, e é por esse motivo que ele está se ativando novamente agora, com um novo grande aliado estando prestes a se juntar à batalha, uma tecnologia do século perdido. Enquanto tudo isso acontece, Bonnie imediatamente corre até o corpo caído do Vegapunk no chão e tenta acordá-lo, para que eles possam fugir dali. Mas nesse instante, Bonnie ouve um som familiar e se pergunta o que é aquele ritmo de tambores, se lembrando imediatamente de seu pai cantando no ritmo dos tambores da libertação, e dizendo que esse era o som de Nika, o homem que o inspirou. Bonnie se lembra de seu pai dizendo que quando Nika voltar, ele voltará rindo nesse ritmo. Nesta hora, Bonnie olha surpresa para o Luffy, que passa na frente do sol, fazendo sua icônica pose do deus do sol Nika. Naquele momento, Bonnie já havia percebido. Vegapunk então junta um pouco das suas últimas forças e começa a falar com Bonnie. Ele fala que sabia que ela ainda não tinha percebido, e que ele entende porque nem mesmo ele acreditou até ver com seus próprios olhos, mas que o Luffy do chapéu de palha, o homem que chamou a atenção do Kuma, é o deus do sol Nika. Vemos então as lágrimas escorrendo dos olhos da Bonnie ao ver Luffy ali na sua frente. E essa cena tem um simbolismo gigante. O objetivo do Kuma desde o início era esperar Nika para o salvar, e esse acabou também sendo o sonho da Bonnie. Ela queria encontrar Nika, mas depois de tanto tempo procurando, até mesmo a própria Bonnie tinha dúvidas se ele existia ou não. Ela tinha dúvidas se a única esperança de seu pai era de fato real, mas vendo o próprio deus do sol Nika ali na sua frente, o seu sonho, assim como o do Kuma, haviam se realizado. O guerreiro da libertação realmente existe. Vegapunk então continua dizendo, ele fala que um simples Buster Call não é nada para o deus do sol Nika, que pessoas do mundo todo aguardaram centenas de anos pelo seu retorno. Assim que o Vegapunk diz isso, a cena é cortada para a costa nordeste de Egghead, onde um navio gigante estava se aproximando, e após os marinheiros verem quem estavam a bordo, eles ficam em choque e gritam que acharam que eles haviam morrido há 100 anos, mas que não há dúvidas de que realmente são eles. Imediatamente então eles disparam contra o navio enorme e com isso descobrimos que aqueles dentro do navio são os gigantes guerreiros Dory e Brog, que conhecemos em Little Garden e que eram os antigos capitães dos piratas gigantes guerreiros. Então, enquanto os dois avançam destruindo os navios da marinha, os marinheiros gritam se perguntando por que os gigantes estão ali, e gritando, os dois gigantes dizem que há coisas nesse mundo que não podem ser paradas, e que os dois vieram buscar Luffy do chapéu de palha.
o deus do sol Nika. E finalmente já estamos tendo uma noção do que vai acontecer daqui pra frente em One Piece. Como já vimos, Dory e Brog estavam com Shanks em Elbaf, a terra dos gigantes, e eles falaram para os marinheiros que vieram buscar o Luffy. Então o tão aguardado encontro entre Luffy e Shanks está prestes a acontecer, como o próprio Shanks disse quando viu a nova forma do Luffy no cartaz de procurado. Finalmente está na hora de pegar o One Piece.